estamos aqui, glória a Deus. E para deixar para os irmãos, mais uma vez, essa possibilidade de você ser parte, participar, ser parte da família Infinito Amor. Você pode participar conosco, você pode ser parte, você pode estudar conosco. A palavra de Deus, é isso que a gente faz. Nós trazemos uma palavra de vida, uma palavra profética assim para a tua vida. E eu quero dizer, o que é profético? Profético é eu falar uma profecia ao teu respeito? Ou é profético aquilo que Deus tem para falar para a sua igreja, para direcionar a igreja para o próximo tempo, esse tempo que está próximo, para preparar a igreja para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, preparar a igreja para o momento da glória de Deus, para a sua igreja ser uma igreja, sim, que se guarda, como nós falamos no sábado passado, no programa passado, que espera, que deseja o seu noivo e que não se corrompe, que não olha para outros noivos, que somente se guarda para um, se guarda, se deixa na sua pureza, na sua natureza, e deixa tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não vem, né, à tona ou para edificar esse relacionamento, ela lança fora, ela joga fora mesmo. E é isso que como igreja nós temos que aprender. Mas antes nós sabemos, né, que como filhos amados de Deus, como aquilo que nós não merecíamos, mas que fomos adotados, assim recebemos esse amor de Deus, e esse amor que recebemos, nós sabemos que somente podemos manifestá-lo através do amor, do cuidado e da manifestação desse amor que recebemos através do cuidado das pessoas, daquele que Deus mais ama, que é você. É você, aquele que está chegando para Cristo, aquele que talvez está na sua igreja e alguma coisa aconteceu. Eu vou falar um pouco hoje sobre isso, mas não é intencional. Não é para que você venha para Infinito Amor. É para que você esteja num lugar onde a palavra de Deus verdadeira ela seja pregada, completa. A palavra que começa no arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, e que ela termina assim com a promessa da vida eterna, com a promessa de coisas boas por toda a eternidade, e que sim, no meio disso nós passaremos por um momento de provações, de tribulações, mas que em todo sempre nós teremos um consolo divino que vem do Senhor. Assim como Paulo apresentou aos coríntios, Deus de toda consolação, no momento que eles mais estavam sofrendo, esse Deus que traz um consolo sobrenatural, é esse Deus que precisa ser pregado, é esse Deus que sim, que abençoa, e que todos aqueles que entenderem e viverem a sua palavra conforme Ele nos deu a promessa de não somente nós termos uma vida eterna ao seu lado, mas que na preparação para esse caminho Ele estará conosco, Ele nos abençoará, Ele fará a multiplicação acontecer na nossa vida, sim. Mas há alguma coisa nós temos que fazer. E o que nós precisamos fazer? Conhecê-lo, conhecer o amor de Cristo, conhecer a sua palavra, conhecer o que para Ele é bom. E por isso eu quero te convidar, deixa uma mensagem ali no YouTube da Adore Mais FM, manda ali, nós escreveremos para você, manda uma mensagem, nós entraremos em contato, nós colocaremos ali, o nosso WhatsApp está na descrição do nosso vídeo, nós através da Infinito Amor.sp, você que está aqui, você que está assistindo essa live, esse programa de rádio, que você pode mandar uma mensagem no comentário, no WhatsApp da Infinito Amor é 11 5562 7111 11 5562 7111. Você pode mandar uma mensagem, pode mandar teu pedido de oração. Assim que você mandar uma mensagem, você vai ganhar uma família inteira que vai orar por você. Uma família, a família Infinito Amor estará orando por você, pelos teus, pela tua família, pelo teu negócio, sim, por tudo, pelo teu trabalho. E se você está desempregado, estaremos orando, fazendo propósito para que Deus possa abrir as portas. Quem está doente,
A Bíblia fala, orem, mandem os presbíteros orar, estaremos orando por você, estaremos acompanhando esse processo que Deus ele pode fazer em um momento, em um piscar de olhos. Ele pode te curar, ele pode te salvar, ele pode abrir uma porta, mas também às vezes nós precisamos de um processo e nós vamos te acompanhar nesse processo também, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre aquilo que é a verdade, que pode mudar a tua vida, é aquilo que nos libertará. Se porém o Filho, sereis livres se o Filho vos libertar. Somente assim. E nós estamos aqui para pregar, para trazer essa palavra de vida e para dizer que se há uma forma de você enxergar esse mundo, há uma forma de você enxergar a vida, há uma forma de você enxergar conforme essa inteligência espiritual. Que é isso? Vou repetir mais uma vez. É a capacidade humana dada por Deus. Sem Deus ela não existe. Não é somente uma inteligência normal. Não é somente como dissemos o sábado passado. É uma inteligência humana que qualquer um pode ter. Não. Ela só pode existir se o Espírito Santo de Deus estiver em você. Ou seja, só pode ter isso quem nascer de novo. Só pode ter isso quem tiver o Espírito de Deus em você. Agora, você não tem o Espírito de Deus em você? Eu quero deixar uma palavra para você nesse momento. Deus te colocou aqui porque Ele já falou muitas vezes com você. Ele já te chamou. Ele já fez um chamado. Ele mandou anjos. Ele mandou pessoas. Ele mandou passarinhos. Ele te acorda de madrugada. Ele está chamando você. Não importa se você se magoou, se você se entreteceu, se você se desviou dos caminhos da palavra do Senhor, se você achou que você pensava o que era ser crente, mas que você na verdade nunca viveu a não ser mais do que religiosidade na tua vida, ou você ia para uma igreja, seja igreja católica, evangélica, seja espírita, mas que você não tem uma vida de relacionamento com esse Deus vivo. É essa palavra que está sendo chamada hoje para você. Está sendo pregada especificamente para você. Sim. Você fala assim, sou eu mesmo. É para você mesmo que Deus ele deixou esse tempo para falar com você, para dizer que sim, há uma outra forma, há uma outra expectativa, há uma outra vida. Sim, há vida. Apesar de que pareça que só vem morte, sim, a cura, a libertação, sim, você pode ser salvo nesse momento, porque a todos quantos receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Jesus é aquele que morreu por nossos pecados, então hoje é o dia de Jesus salvar você. Hoje é o dia de Jesus trazer salvação para a tua casa. E se você quer acompanhar esse processo junto com o Infinito Amor, ou quiser que nós acompanhemos, te ajudemos e estemos nesse processo contigo, manda uma mensagem. Eu nasci de novo. Eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu creio em Jesus. Qualquer uma dessas mensagens que você colocar, tanto no YouTube, quanto no WhatsApp, quanto na infinitoamor.sp, aqui no Instagram, nós iremos entrar em contato com você e estaremos te acompanhando. Agora, antes que nada, eu vou trazer, e eu esqueci de abrir, né? Então vou abrir agora, 1 Coríntios, sim? O capítulo 1. E eu vou ler a partir de alguns versículos, mais especificamente a partir do versículo 18. Assim que quem quer acompanhar comigo, vamos abrir para a glória de Deus. Eu acho que não está conectado. Está conectado? 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 18. E a palavra de Deus, ela nos fala
da seguinte maneira. É importante que você nos acompanhe, lê você também. Porque é importante você acompanhar, não é só aquilo que eu tenho. Talvez a tua tradução é um pouquinho diferente da minha. Então, para que a gente não tenha essa confusão, você lê na tua, você escuta na minha, e assim Deus vai falar ao teu coração, ao meu coração, e vai abrir o nosso entendimento. Sim? Então, vou colocar meus óculos de leitura, e diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Lembra dessa parte. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Por quê? Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa palavra de Deus, como eu sempre falo, poderia deixar por aqui e nem falar nada, mas para reforçar aquilo que está aqui, não é? Eu não vou trazer nada novo aquilo. Só como sempre, a gente quer trazer um entendimento sobre o que está escrito. Aproveitando o momento que nós temos aqui para estudarmos, para lermos, para nos deleitarmos na palavra de Deus, é necessário que a gente pegue a palavra de Deus e extraia dela. É isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos extrair da palavra de Deus aquilo que ela está falando. Para quê? Mas a palavra de Deus estava falando lá para os coríntios, lá naquele tempo. Não, a palavra de Deus é eterna. E como a palavra de Deus é eterna, o que nós precisamos fazer é entender, sim, o que é realmente o propósito da qual ela foi escrita para esse povo nesse tempo. Mas agora nós precisamos entender o que ela fala, não somente para esse povo nesse tempo, mas também o que fala para todos os povos em todos os tempos, para que depois eu possa trazer para esse povo nesse tempo que estamos aqui. Então, é isso que a palavra de Deus é viva, eficaz, a palavra de Deus é eterna, ela sai com um propósito e ela nunca volta vazia. Então eu espero que hoje ela não fique vazia para você, porque ela vai voltar cheia de regozijo para aquele que quer, que está esperando alguma coisa dela e que não quer colocar coisas, mas que sim quer aprender, quer saber aquilo que ela está falando. Então, meus queridos irmãos, quando a gente vai na palavra de Deus, primeiro nós temos que trazer um contexto. Sim, o contexto é aquilo que Paulo está falando. Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos que ele tinha já pastoreado.
E ele, como sempre, se apresenta nas cartas. Ela fala à igreja em Coríntio, aos santificados em Cristo, chamados santos. Então ele está falando para uma igreja que sim, ele vai exortar essa igreja, porque tem coisas que não estão sendo boas. Tem coisas que ainda não estão conforme aquilo que foi ensinado para eles. Sim, mas ele ainda reconhece, é uma igreja. Você, talvez você, mas eu estou numa igreja e lá está tudo ruim, está tudo ruim. A gente vai tentar encajar o que realmente é de uma igreja de Deus, reconhecida assim como Paulo, dizendo que era uma igreja de Cristo, que eram santos em Deus, ou uma igreja de pessoas que na verdade não são igreja, mas são enganadores. E está muito, muito diferente daquilo que é a palavra de Deus. Existe sim esse lugar, mas qualquer coisa que você talvez ache erradinho, o irmão não me cumprimentou, ninguém veio me... Irmão, se Deus te mostra algo dentro da tua igreja, com certeza é um chamado para você. Por isso que a gente está falando sobre o chamado. Às vezes esse chamado é para você. E aí a gente já falou sobre isso. Mas qual é a diferença entre chamado e escolhido? Chamados, são todos chamados. Muitos serão chamados, disse Jesus, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque para você passar de um lado para o outro, depende de você, depende de mim. Para a gente passar de chamado para escolhido, é só aquele que aceitar o chamado. Então, irmão, quando Deus te mostra alguma coisa que está errada na tua igreja, é uma revelação de Deus para você, revelação para o teu chamado, revelação para aquilo que você foi escolhido, revelação para aquilo que você foi feito para fazer nesse mundo. Olha aí que gloriosa revelação, agora que nós estamos olhando para a palavra de Deus, para o que o Paulo está dizendo e para o que a inteligência espiritual pode fazer com que você enxergue as coisas de uma maneira diferente. Então Paulo sim, ele está trazendo para esse povo uma exortação. E ele diz, sim, sempre dou graças a Deus, como sempre, né? A gente viu na carta dos Colossenses a mesma coisa. Ele dá graças, ele ora, ele fala muitas coisas boas para depois falar, sim, que tem coisas que não estão corretas e que essas coisas precisam ser melhoradas, precisam ter aquele foco, né? Hoje o mundo fala, já falamos aí, aquilo que você foca, isso expande, realmente isso. Então, a gente foca em coisas que na verdade não fazem o chamado da igreja, não fazem ao propósito da igreja. E o que é isso, pastor Germão? Então, às vezes a gente está muito preocupado com se tem uma luz boa, tem um som bom. Não quero dizer que essas coisas não sejam boas para a igreja, mas não são fundamentais. O fundamento da igreja é a palavra de Deus. O fundamento da igreja é o amor entre os irmãos, porque Jesus disse, a única maneira de vocês ser reconhecidos pelo mundo é pelo amor que é entre vocês. Então, se você chama uma igreja toda sofisticada, cheia de iluminação, um som de, não sei, 200 mil reais, mas você chega lá e o irmão não te cumprimenta, o irmão não te recebe bem, o outro não te respeita, o outro fala do amor de Deus e depois ele não te fala da paz de Deus, não dá a paz de Deus para você, então, meu querido irmão, é uma igreja que precisa de quê? De ensinamento, de exortação. E talvez, se você já está vendo isso, quer dizer que você foi chamado para trazer essa mensagem para dentro da tua igreja. Entendeu como funciona? Então, dessa maneira, nenhum dom não falta, esperando por a manifestação do nosso Senhor. Ou seja, ele disse muito bem. Quem fala? Porque tudo fostes enriquecidos nele, toda palavra, em todo conhecimento. Ou seja, a palavra, ela sempre é pregada. Mas na minha igreja não se fala muito da palavra e tudo. Mas, irmão, a palavra sempre é pregada. Ou seja, Deus sempre manda alguém para pregar a sua palavra. Então, quem sabe não é você. Quem sabe não é você que Deus está mandando aí para você pregar exatamente aquilo que não está se pregando na igreja.
Porque o evangelho é completo. Então, você já recebeu o seu evangelho. E se você não recebeu, está aqui, porque Paulo, ele escreve na carta que diz aquilo que estamos ali, estou repetindo aqui. Ou seja, como ele falou para os colossenses, vocês lembram daquilo que Epáfras falou para vocês? Sim, legal. Mas agora eu vou repetir. E em algumas cartas ele fala assim, não me canso de vos falar sempre a mesma coisa. Então, é importante que a gente aprenda a palavra através do que está escrito. Ah, mas na minha igreja não prega. Não importa, vai ler a palavra, você vai ver como Deus vai te usar grandemente para mostrar para você aquilo que Ele quer que você pregue. Mas, ele fala assim, foste escrito, nenhum dom vos falta, né? Ele fala assim, o qual vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis, ou seja, há um propósito nos dons, há um propósito no conhecimento, há um propósito para a igreja, é chegar para Deus irrepreensível no dia do nosso Senhor. Então, todo esse contexto da apresentação da carta, Deus disse que sim, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de Jesus Cristo, do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tem que haver comunhão, ou seja, tem que haver conhecimento, tem que haver dons e tem que haver comunhão, tem que haver amor entre os irmãos. Então, aqui o que ele está seguindo é que, da parte dele, aí depois ele faz aquele pedido, rogo-vos, que digais que todos andem, né, em uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Prestou atenção? Irmão, sabe qual é o grande problema hoje? É que cada um está acostumado a vir do mundo com pensamento. Ah, você pode fazer o que você quiser. Ah, você foi chamado para tal coisa. Ah, segue o teu coração. E esse grande problema é que a gente vem com uma carga do mundo, da mentira, do engano, vem com uma carga psicológica, mental e arrogante, egoísta, que a gente só acha que o que a gente quer é só o que só o que vale. Só vale o que eu falo, só vale o que eu quero, só vale o meu desejo e só vale o que me dá prazer. Então o que acontece? Quando você chega desse jeito e você não faz aquilo que Jesus falou, negar-se a si mesmo, jogar fora todas essas coisas, né? Para quê? Para que a natureza de Deus ela comece a viver em você. Você vai falar de muitas coisas, você vai fazer o quê? Aqui ele está falando brigas, dissensões. Então, e não há uma mesma coisa. Pelo nome do Senhor, que digais todos uma mesma coisa, que faleis uma mesma língua, que todos estejam na mesma sintonia. Por quê, irmão? Por quê? Porque é uma coisa que sem comunhão não há como ver a Deus. Sem comunhão não há como ser igreja. Sem unidade não há como receber a Cristo. Cristo disse, meu Deus, na unidade, sim. Como é? Ai, Jesus, como vou esquecer essa palavra? Mas que a gente é edificado na unidade. E Jesus diz, quando eles forem um, eu vou ser um com eles e o Pai vai ser um com eles, assim como nós somos. Ou seja, ele mostrou que só a unidade pode trazer Deus para dentro da igreja, pode trazer Deus para dentro da nossa casa, pode trazer Deus para dentro da minha vida. Agora, se eu estou num lugar onde eu não consigo ter comunhão, como que Deus, que é santo, como que Deus que ele constrói um edifício de Deus, família de Deus, como que se você não se encaixa na família, como que se você não se encaixa sendo, porque eu não quero ser mendinho. Bom, Paulo falou, né? Não adianta você querer ser orelha e querer falar, né? Se você não saber, não reconhecer aquilo que Deus te chamou para fazer, tem muita cabeça dentro da igreja hoje. Então, as pessoas falam porque elas querem. As pessoas falam porque acham que tem uma visão melhor. Irmão, se você está num lugar, tenha certeza que o lugar que você está, Deus já falou para chegar aí. Você não nasceu ontem, vamos dizer, o mundo não nasceu ontem.
que você está aqui. Ah, eu tenho visões de Deus. Irmão, beleza, se a tua visão não tiver conforme a palavra de Deus, ela é mentirosa. Sim? Ela é enganosa para o teu coração. Se a visão que você tem não tem a ver com a igreja que você está, meu querido irmão, eu posso te dizer duas coisas. Ou você aprende, você nega-se a si mesmo e você se submete de submissão, se submete ao propósito da igreja, não a denominacional, chame como você quer, a igreja da tua cidade, a igreja do teu bairro, a igreja que Deus escolheu para você congregar. Nessa igreja, irmão, se ela pregar a palavra de Deus, se ela realmente estiver no caminho certo, então é para você ficar. O grande problema às vezes é que não seja você que tem uma visão diferente e você queira fazer o quê? Trazer essa visão para as outras pessoas e talvez as pessoas não estão nem aí com a visão que você tem. E o que você faz? Você começa a fazer dissensões, você começa a falar, ah, você viu o pastor, como que ele está? Você viu como que ele está fazendo? Ah, você viu aquele irmão? Aí começa as dissensões, irmão. Então, a gente tem que cuidar, as dissensões vêm. Os problemas vêm, os escândalos vêm, mas ai daqueles que vêm o escândalo. Então, irmão, não seja pedra de tropeço para a igreja que você está. Não seja aquele que fala mal do teu pastor. Não seja aquele que fala mal do teu irmão. Não seja. Antes seja aquele que defende a igreja. Antes seja aquele que defende o seu pastor. Não por um pecado. Um pecado é óbvio que não, mas quando tem uma visão, quando tem um propósito, quando tem algo que está sendo planejado, irmão, seja aquele que você opera para quê? Para que aconteça isso. Então, por que eu preciso ter isso? Porque muita gente aqui, eu falo assim, a respeito de vós, aí começou a dissensão, porque eu sou de Apolo, né? Eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e eu falo assim, melhor que eu não tinha batizado ninguém, disse Paulo, porque não seja que para isso venha ser um galardão para vocês. Porque ele fala assim, eu vim para pregar o evangelho. Por quê? Porque, como falamos antes na palavra, o evangelho é poder de Deus, meu querido irmão. É poder de Deus, não é aquilo que você acha, não é aquilo que você opina, não é aquilo que você fala, eu queria fazer tal coisa. Não, irmão, é evangelho o poder de Deus. E quando você prega o evangelho, você tem uma direção, que é direção para você, direção para a tua vida, para a tua família, para a tua igreja, é direção para o país, para o mundo. Agora, se você quer fazer isso com aquilo que está na tua cabeça, meu querido irmão, só vai trazer miséria para você e para os teus e para o lugar que você está. Porque se você está dissonante com isso, irmão, é melhor você sair. Agora, por que eu não falei primeiro para você sair? Porque eu falo, irmão, tem certeza que você olhou para si mesmo? Tem certeza que você realmente recebeu o chamado de Deus para você exercer algo diferente que tem a ver com o propósito da igreja que Deus te colocou? Aí beleza. Se alguma coisa assim, você se alinha, você pede perdão a Deus e você vai ali, você fala com o pastor, pastor, não entendi a visão da igreja, quero entender, me explica melhor, me põe ali algum discipulador que eu entenda como funciona, ok? Quando eu entendi isso, se ainda tem coisas diferentes, talvez, como eu disse, seja um chamado para que você possa trazer algo diferente à igreja, ou seja, para que você possa aumentar a capacidade da igreja que você é, da igreja local, regional, do teu bairro, onde você está, não importa a denominação, mas da igreja que você está, para que você possa aportar algo como o quê? Como os dons que foram dados para quê? Para edificação dessa igreja. Então, se Deus te chamou e te deu algum dom, com certeza é para você dar, né? Não é para você se gabar, né? Daquele dom. Então, primeiro, ele fala sobre esses problemas, mas aqui aí vem aquela definição de Paulo sobre tudo, né? Porque Cristo não me enviou para batizar, mas ele me enviou para evangelizar. Não é sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque não é por aquilo que você tem, irmão, não é pela capacidade também que você tem.
Não é pela tua eloquência, meu querido irmão. Não é. É simplesmente por ele. Pela pregação do evangelho. Pela loucura da pregação do evangelho. Por aquilo que Deus pode falar através de você, mas não é por você, não é porque você é bom, não é porque você é eloquente, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é um engenheiro, não é porque você é um advogado, não é porque você é um filósofo. Não, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu, então não importa quantas faculdades você fez, irmão. Quando você lê a palavra de Deus, você é igual aos outros. Por quê? Ah, não, porque eu li muitos livros. Legal. Só que a inteligência que você precisa para ler livros, se você lê a Bíblia com a mesma inteligência, cara, você vai destruir a tua vida. Por quê? Porque eu já vi pessoas tementes a Deus de verdade e olhar um livro e voltar para a Bíblia, olhar com as lentes do autor do livro. Olha a besteira. Nós temos a mente de Cristo. Você lembra aquilo que falamos a semana passada? Nós temos a mente de Cristo. Como que eu tenho que enxergar? Como que eu tenho que ler? Como que eu tenho que ver o mundo? Como que eu tenho que ler a palavra de Deus e entendê-la? Como Jesus a entendeu. Não como fulaninho, que pode ser super inteligente, mas é pecador igual a você, igual a mim, irmão. Então, não adianta querer olhar para o entendimento. Por quê? Como que nascem as seitas? Nasce desse jeito. Nasce desse jeito. Aí vem o cara, eu tenho uma revelação, eu tenho um entendimento, eu tenho uma revelação diferente. Aí ele, e baseia nele. Por isso que existe Joseph Smith, uma igreja, uma seita. Por isso, Ellen White, uma seita, uma igreja. Ah, mas quando você se batiza, tem que dizer que você acredita. Eu falei, não, irmão, nós somos iguais, é a mesma igreja. Tá bom, irmão. Eu não quero ser muito apologético, mas tem coisa que tem que falar. Ah, não, beleza, somos irmãos. Primeiro, eles acham que nós somos irmãos em Adão e não em Cristo. Então fala assim, legal, então se for agora, vou congregar com vocês, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, você tem que se batizar de novo. Opa, mas a Bíblia disse que é um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Não, mas você tem que... Ah, legal, então vou me batizar, vou descer a salva. Sim, mas você tem que assinar um papel que diga que você aceita a profecia deles. Agora, aqui na Bíblia não fala isso. Aqui na Bíblia fala que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, porque só isso é necessário para você ser filho de Deus. Então, quando te oferecem uma coisa a mais... Quer dizer o quê? É uma seita. Quando te oferecem alguém que pensou e que viu a mais, irmão, joga fora. Por isso que nós não dependemos da sabedoria do mundo. Por isso que a sabedoria de Deus, Deus ele é conhecido pela sua própria sabedoria. Por isso que nós pregamos a Cristo crucificado. Nós não pregamos palavras bonitas, palavras suaves. Não, pregamos sim Cristo crucificado, o Filho de Deus. Que nem a pregação, você lembra? A gente fez uns sábados, domingos atrás, estudo de quê? Da pregação do Estevão e da pregação de Paulo. Ou seja, as duas primeiras pregações do Novo Testamento. E o que a gente pega dali? Primeiro, uma história da Bíblia, ou seja, as partes mais importantes para o Evangelho que... Pedro, isso. Que Pedro, né? Estevão, como que ele pregou? Ele pegou e ele fez uma síntese da Bíblia. Aquilo que nós precisamos para quê? Para a salvação. Aquilo que historicamente nos traz a verdade para a salvação. Legal. E Pedro pregou o quê? Pedro pregou o quê? Vocês mataram. Veio aqui o Filho de Deus, aquele que estávamos esperando. Aquele que ia pisar a serpente. Legal, mas vocês não entregaram. E aí, o que faremos? Essa pergunta, que faremos? Porque não tem nada a fazer. Se você acha que se dá para fazer alguma coisa para você ser salvo, para você salvar alguém, está confundido, irmão. Então, por isso, não tem a ver com isso.
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Você lembra que eu falei, presta atenção aqui no versículo, é o versículo 22, que diz, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Bom, hoje nós temos basicamente dois povos que são bem relacionados a isso. O povo que se acha povo de Deus, que agora é a igreja, uma igreja que não tem um conhecimento de Deus, uma igreja que talvez não seja uma igreja de Deus, uma igreja que é aplaudida pelo mundo, uma igreja que diz que está tudo bem, aquilo que você fala, que você não precisa abrir mão de você mesmo. Por quê? Né? Se Deus mandou seu filho para morrer, poxa, se Deus mandou seu filho para morrer, então ele já morreu pelos pecados, já era. Você pode continuar pecando. Mas não. Ele disse, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. E tem um povo, tanto no mundo quanto hoje, nós somos gregos, tudo que nós temos é greco-romano, é vindo de lá, né? Até a forma das pessoas quererem me fazer entender a Bíblia, quando eu fui aprender teologia, não, você tem que fazer desse jeito, porque, não, peraí, mas isso não era o grego que lia assim? Sim, legal, mas a palavra de Deus não é mais antiga do que isso? Por que eu tenho que ler e entender? Como Jesus entendia a palavra de Deus? Como que Jesus fazia hermenêutica? Como que Jesus fazia exegese? Ah, não, mas não fazia como os gregos faziam. Agora, você já está com isso na cabeça. Então, o que acontece? Você tem que quebrar esses paradigmas, quebrar esses entendimentos. Para quê? Para entrar numa cultura maior e melhor, que é a cultura do reino, que é a inteligência espiritual, que é a inteligência de Cristo, que é a mente de Cristo. Então, quando você entende isso, aí você chega um momento e se fala assim, ah, mas será? Os gregos pedem sinal, mas já vi igreja que fala assim, ah, irmão, mas você está pregando muito o evangelho, legal, tá? Ah, mas a tua vida não está muito boa. O que significa isso, irmão? Ah, claro, porque você não tem um super carrão, você não mora numa mansão, você não tem um monte de coisa lá. O que tem a ver com isso? Se for por isso, Paulo não teria dito, porque a fraqueza de Deus é mais poderosa que o poder dos homens. Então, Deus escolhe as coisas fracas sim desse mundo. Irmão, você que está ali, que talvez está sendo descartado, sim, lê aqui no final, porque a coisa fraca desse mundo para confundir a sábia. Deus escolheu a coisa fraca desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo. Vis, sabe o que é? Aquilo que não... Vis, desprezíveis, para aniquilar as que são. Você lembra aquilo que tinha acontecido com Davi? Sim, aqueles desprezíveis, aqueles que ninguém queria, aqueles que estavam à margem da sociedade, que devedores, um monte de coisa, eles foram lá e iam lá, não, mas tem um cara aqui, ali tem uma promessa, é Davi, seguiram a Davi, foram leais a Davi, deram até a vida por Davi. Em algum momento até murmuraram contra Davi, até quiseram matá-lo, mas depois se arrependeram, seguiram ele, foram leais a ele até o fim. O que aconteceu com eles? Hoje nós temos conhecimento deles, que são o quê? Os valentes de Davi. São pessoas que ficaram nas pessoas que eram os cercos de Davi, as pessoas mais achegadas a Davi, que já não eram mais desprezíveis, agora eram ricos, eles tinham riquezas, tinham mansões, tinham lugar onde tinha reconhecimento na sociedade, eram chamados os valentes de Davi, estão hoje, até hoje está na Bíblia registrado. Então, meu querido irmão, não pense que porque você não tem uma vida como segundo os padrões, segundo aquilo que o mundo está esperando, segundo aquilo que é sucesso para esse mundo, que você não pode fazer, que você não pode pregar, que você não é chamado e que se você não responder esse chamado, não seja escolhido. E não é só isso, que não é também aquilo que você acha que tem. Não é aquilo que você acha que você estuda. Não, eu tenho 5 mestrado, doutorado. Irmão, glória a Deus por isso. Mas isso não faz você melhor do que os outros. E aquele que não tem, né?
mas tenha o conhecimento da palavra, mergulha nela, medita nela de dia e de noite, faz o que Deuteronômio fala, manda fazer, que você leia de dia e de noite, que medite, que ensine, que você coloque nos umbrais da tua casa, que você a coloque como lembrete na tua mão, que você amarre, né, a Bíblia levada sempre na mão. Para quê? Para estar fechada? Não, para ser aberta, irmão. É para isso. E não somente para isso, para que nenhuma carne se glorie, para que não seja por aquilo que você tem, para que não seja por aquilo que você estudou, para que não seja por aonde você nasceu, né? Porque agora nós temos também elite dentro das igrejas também. Sim. Não, porque se você não nasceu, não, eu nasci, eu sou crente desde que nasci, minha família é assim. Irmão, cuidado com isso. Cuidado, porque você que nasceu crente, cuidado, você está mais perto de você errar, pecar e se desviar do que o cara que vem do mundo, que já sabe o que é isso. Então, cuidado. Não, mas eu tenho uma família, eu fui casado, né? Eu namorei com uma única mulher. E aí, cuidado quando você agradece ou quando se gloria nisso, porque você pode ser como aquele fariseu, né? Estava orando ali, Senhor, obrigado por não ser mulher, não ser gentil, não ser isso, não ser pecador, né? Só que tinha outro do lado, que era um publicano, que era uma pessoa que era desprezada pela sociedade dele, tratada como traíra, mas ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Cuidado com aquilo que você gloria, por quê? Porque aquilo que se gloria, diz aquele que se gloria-se no Senhor. Porque você não pode, porque se você se gloria pelo que você tem, pela dicção que você tem, pelo conhecimento que você tem, pelos estudos que você tem, por tudo que você tem, você não está se gloriando no Senhor, você está tirando a glória dele para você. Agora, por que Deus escolheu? Mas Deus escolheu de novo. Porque a vossa vocação não são muitos os sábios, segundo a carne. Naquele momento na igreja não tinha muitos doutos como tem hoje, não tinha muito rico, não tinha muitos advogados, engenheiros, não tinha muitos como tem hoje, teólogos, né? Não tinha muitos, mas ele diz assim, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Ele já sabia. Vê como é que é? Ele já falava para essa época, mas sabia que nessa época ia ter. Sabia que no século IV, no século V ia ter aqueles carinhas que eram carinhas de elite. Sabia que nos 1500, 1600 também ia ter aqueles caras que ia, não, eu sou. Né? Sabia que depois ia ter lá um carinha lá em Genebra que fez de tudo, né? O capeta que matou pessoa, né? Porque contraria ele, que hoje virou praticamente uma seita, né? E os calvinistas vão saber de quem estou falando. Mas, irmão, não tem a ver com isso. Tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com aquilo que Ele faz em cada um de nós. E quando é isso que eu me esvacio de tudo que eu sou, eu me esvacio de tudo que eu tenho, eu me esvacio de quem é irmão, eu me esvacio das coisas que eu posso achar que são boas, eu me esvacio de tudo isso e deixo que Ele coloque, que Ele capacite, que Ele fala, que Ele faz, para que chegue e a glória dEle, né, seja manifestada diante dos homens. Aí sim, eu tenho certeza que você e eu vamos dar glória a Deus e vamos estar naquele dia lá, no dia do Senhor, né, fazendo aquilo. Por isso, vós sois dele, como disse, vós sois de Jesus Cristo. Continua assim, meu irmão, continua confiando nele, ele vai abençoar a tua vida para a glória dele, em nome de Jesus.